O Brasil deve ter a maior produção de grãos da história na safra 22-23, um reflexo da combinação dos ganhos de área e de produtividade das lavouras. Os dados são do 11º levantamento de grãos, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A produção brasileira de grãos deve totalizar 320 milhões e 100 mil toneladas na safra 22-23, o que representa uma alta de 17,4% na comparação com a temporada passada. Com a colheita quase finalizada, a produção de soja está estimada em 154 milhões e 603 mil toneladas. Para o milho, a Conab prevê que o crescimento deve atingir produção total de 129 milhões e 961 mil toneladas. Um crescimento de 14,9%. Com a colheita finalizada da primeira safra, o volume total da produção foi de 27 milhões 373 mil toneladas do cereal, alta de 9,4% quando comparado com a safra 21-22. Com a colheita do milho segunda safra avançando, a produção deve ficar em 100 milhões 183 mil toneladas, aumento de 16,6% na comparação com a temporada passada. O valor representa a maior produção já registrada na história. E para o trigo com a semeadura praticamente finalizada em julho, a Conab estima que a produção brasileira em 2023 chegue em 10 milhões 409 mil toneladas. Mesmo com o crescimento da área plantada, o relatório aponta uma redução de 1,4% em relação a 2022. E no segundo trimestre de 2023, o número de bovinos abatidos no Brasil registrou um crescimento de 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. O abate de frangos também teve um aumento significativo. Por outro lado, no setor de suínos, houve uma queda de 1,6%. Os dados são da Estatística da Produção Pecuária, divulgado hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. No período foram abatidos 8 milhões e 250 mil cabeças de gado. Na comparação com o primeiro trimestre de 2023, houve um aumento de 12,3%. De acordo com o IBGE, entre os meses de abril e junho, foram produzidas 2,14 milhões de toneladas de carcaças, volume 9,5% maior do que o registrado no segundo trimestre de 2022. Já o abate de 1 bilhão e 560 milhões de frangos foi recorde para o segundo trimestre, com um aumento de 4,7% na comparação com o mesmo período de 2022. Mas quando comparado com o primeiro trimestre de 2023, houve uma queda de 2,8%. O levantamento do IBGE mostra também que no segundo trimestre o Brasil registrou o abate de 14 milhões de cabeças de suínos, recuo de 1,6% em relação aos dados de 2022. Por outro lado, na comparação com o primeiro trimestre de 2023, houve aumento de 1,1%. E sobre esses dados divulgados hoje pelo IBGE, eu converso agora com o analista sênior da consultoria Safras e Mercado, Fernando Iglesias. Olá, Fernando, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Boa tarde. Muito boa tarde, é um prazer estar aqui em mais uma oportunidade e vamos falar sim sobre abate, um tema tão importante para a gente entender o setor carnes. O desempenho das exportações ele foi muito importante, mas e o mercado interno? Isso que a gente quer saber. Como se comportou nos últimos meses? E a queda dos preços tem estimulado também o consumidor? Bom, vamos lá. Esse primeiro semestre de 2023, já podemos fazer o balanço dos 2 trimestres que já se findaram, já temos os números de abate, né? Foi um período de muita oferta de carne. Nós tivemos um grande volume de carne ofertada, em especial de carne bovina. A carne de frango também sentiu os efeitos da grande produção, em especial no mês passado, mas aí já estamos falando de uma característica do terceiro trimestre, né, o mês de julho. E de qualquer forma, isso gerou um certo excesso de oferta aqui no mercado brasileiro. A população brasileira conseguiu acessar proteínas de origem animal de uma maneira mais contundente. Tivemos um aumento do consumo de carnes no país, muito em função desse crescimento de oferta. Em relação à carne bovina, especificamente falando, o segundo trimestre é um período de que é notadamente uma boa oferta de animais que vão para o abate. É o auge da safra do boi gordo, é normalmente um ponto em que os preços do boi caem bastante, tem muito descarte de fêmeas nesse período. Muito nesse sentido é que nós observamos, sim, esse recuo das cotações da arroba do boi gordo e também um recuo das cotações da carne no atacado e no varejo. Preciso aqui colocar que no caso da carne bovina, a queda nos preços aconteceu de uma maneira mais contundente no atacado do que no varejo. O varejo repassou em menor proporção esse aumento de oferta. Nós tivemos aí uma queda da arroba do boi gordo na ordem de 18%, da carne no atacado entre 13% e 14%,
em torno de 3% de queda de preços no varejo. Então, uma queda bem mais discreta para o consumidor final. Tá certo. E o que a gente pode esperar para os próximos meses em relação à demanda externa e interna e, consequentemente, o comportamento dos preços? Bom, o momento para o mercado do boi gordo é bastante difícil. Os preços da arroba do boi gordo seguem em queda. Há uma dificuldade, uma queda de receita de exportação ao longo desse ano, que vai influenciando muito as decisões da indústria frigorífica na compra de gado. Para se ter ideia, ano passado as negociações pela carne bovina no mercado internacional aconteciam aí por volta de $7.000 a tonelada. Agora essas negociações acontecem por volta de $4.600, $4.700 por tonelada. Então isso aí influencia a receita dos frigoríficos, que vão baixando os preços da arroba do boi gordo. Em relação à carne de frango, o volume exportado pelo Brasil é recorde ao longo desse ano. Nós tivemos o melhor primeiro semestre da história em termos de exportação de carne de frango, agora nesse primeiro semestre. A exportação de carne suína também vai muito bem. Então, realmente o problema tem sido os preços e a queda da receita de exportação, tá? Em especial para a carne bovina. Para o último trimestre do ano, nós precisamos ponderar aqui algumas variáveis. Primeiro que tem os preparativos para o Ano Novo Lunar. A China vai se preparar para atender sua demanda de Ano Novo Lunar. Temos as festas, o período de festas aqui no Brasil, Natal, Ano Novo, que é um período em que a demanda normalmente fica muito aquecida. Então, do ponto de vista da demanda, haverá espaço para alguma recuperação de preços. Temos que também pontuar o seguinte, com a mudança de política monetária aqui no Brasil, é bem provável que nós tenhamos um real um pouquinho mais desvalorizado para o final do ano. Então, isso pode estimular as exportações, tornando-as mais competitivas. Então, essa é uma variável importante também para considerar. Essas flutuações do câmbio podem oferecer uma perspectiva um pouco mais positiva em relação a preço. Só não dá para imaginar altas muito explosivas dos preços ao longo do setor carnes, porque o desenho, a dinâmica de mercado que nós temos para esse ano não permite movimentos tão contundentes assim. Tá certo. E me fala uma coisa, a gente sabe que os preços do consumidor, né, eles vêm caindo e o custo de produção também segue uma curva aí descendente. Como é que está hoje a relação de troca entre os três setores de proteína animal? Bom, esse é um aspecto muito interessante. Tá? Realmente, os custos de produção estão em queda. Nós temos um milho muito mais acessível nesse ano de 2023. Nós temos também aí que considerar os substitutos do milho bastante abundantes no mercado. Sorgo é uma alternativa interessante para a nutrição animal aí, em estados como Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Há uma grande oferta de sorgo nesses estados, então ele funciona muito bem, principalmente para confinamentos. Então, é um ponto de atenção importante. Como os preços da arroba do boi gordo, como os preços do frango vivo, do suíno vivo, enfrentam certa turbulência no decorrer desse ano, o setor precisa ter muito assertividade quando se trata de custos. Precisa aí mitigar esses custos, fazer as compras da melhor maneira possível. A relação de troca hoje é favorável, tá? Mas de qualquer forma, precisa ter muita assertividade, trabalhar muito bem nessa compra de insumos para conseguir ter boas margens nesse ano de 2023. Tá certo, Fernando. Queria agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, toda a sua análise aqui das três proteínas. Uma boa tarde para você. É sempre um prazer participar. Contem comigo em mais oportunidades. Até a próxima.